bom? Eu sou o Elson Melo do canal Artes Naturais. Sejam todos bem-vindos. Estou de volta aqui para mostrar a reação que está havendo nessas duas plantas, onde é chamada de dormência. A dormência é um processo natural das plantas, uma reação onde ela desacelera o seu metabolismo e, consequentemente, ela vai absorver menos líquidos e menos nutrientes. E assim fica a planta bem nutrida, o caudex bem firme, bem duro, os galhos bem duros, mas algumas caem todas as suas folhas e algumas param o seu desenvolvimento e ficam encruadas, não se desenvolvem, mas também não soltam todas as folhas. Foi o que aconteceu com essa planta aqui. Ela não responde a nada. Isso acontece por conta de condições climáticas, ou seja, a temperatura. Seja um tempo que esfriou demais ou pode ser por conta de uma estiagem maior. Esses são os fatores externos que desencadeiam nessas plantas esse período de recesso, onde as plantas ficam assim, algumas sem galho algum. Esses galhos já foi que está nascendo uma brotação porque ela está saindo da dormência, certo? Outras ficam dessa forma assim, sem responder a nada. Ela não desenvolve, seus galhos ficam parados do jeito que está. Essa planta ela ia florir, não floriu mais, os botões caíram, ela dorme de verdade. E dá para perceber que ela está em dormência, porque a planta ela está, com os galhos bem firmes, tá? Olha, os caudex estão muito bem. Então nesse estado, a planta só absorve a água, a quantidade mínima, pouca, só que ela precisa para que ela não fique desidratada. E com essas plantas, apenas o que aconteceu foi uma queda de temperatura. Em torno do mês de maio, a nossa temperatura aqui, ela varia em torno de 30 graus, como hoje estava 32 graus. Então agora no mês de maio, houve muita chuva e a temperatura caiu para 16 graus. Então isso é um choque muito grande para essas plantas que estavam no sol. Então essa, por exemplo, aos poucos foram perdendo suas folhas, tá? Agora ela está saindo da dormência e tá, cheia de brotos novos, tá? Então vou aproveitar e fazer alguma coisa nela. Essa outra aqui, não perdeu todas as suas folhas como eu falei, mas assim ela parou o crescimento, ficou algumas folhas feias, algumas enferrujam e caíram, certo? Agora que está saindo a brotação nova, está começando a reagir. E ninguém sabe qual e quando qualquer uma de nossas plantas vai entrar em dormência. Principalmente aqui no Nordeste, que a gente não tem uma grande variação de temperatura. E outra, que a maioria delas já estão adaptadas ao nosso cultivo, aos nossos cuidados. Nós estamos frequentemente adubando, fazendo uma poda, fazendo uma limpeza, então essa planta está em movimento, ela está reagindo sempre. Então dificilmente uma planta dessa irá entrar em dormência, mas algumas delas traz a sua memória genética com a relação à estiagem. E aí vem a necessidade dela própria de entrar em dormência para economizar a seiva do caudex. É como se ela estivesse no deserto, um período que não vai chover, vai passar 8 meses, ela passa um ano sem levar chuva, então ela precisa guardar seiva para um ano. Então o que ela faz? Ela entra em dormência, ela solta todas as suas folhas para não haver consumo de seiva do caudex, e aí ela passa um ano lá quietinha, sem folha, certo? Algumas botam muita flor, quer dizer, depende da genética da planta, mas varia muito de planta para planta isso também. É como eu falei, pode ser que algumas plantas da gente nunca nem entrem em dormência. Algumas pessoas me fizeram comentário me perguntando o que fazer com sua planta que está em dormência, que estava caindo as folhas, que estavam feias. Então eu aconselhei o seguinte, gente, não faça nada. Não pode se fazer nada com a pessoa que está dormindo, concorda comigo? O que a gente faz quando tem uma pessoa dormindo? Respeita o seu sono, não faz barulho, não mexe com ela. Então o que devemos fazer com nossa planta? Se ela está em dormência, a gente não pode fazer poda, a gente não pode fazer alporquia, a gente não adianta você estar adubando, gente, você vai perder seu adubo. Seu adubo vai ficar na terra porque ela está absorvendo apenas um mínimo de nutriente só para que ela não se desidrate. Então se você está adubando, você está perdendo seu adubo. É como eu fiz daqui, essas plantas estão precisando de um replantio, elas estão precisando de uma alporquia, estão precisando de várias coisas, mas eu não fiz nada desde o mês de maio, que elas estão dessa forma. Então é bom
deixar ela passar a sua dormência. Como agora, ó, elas já estão com brotações novas, essas folhas aqui já são brotações novas, que ela não tinha nada, tava igual essa daqui, ó, já tá saindo um olhinho aqui também, certo? Então nesse ponto aqui é que a gente pode começar a mexer nessa planta. Eu vou provar, gente, para vocês que não adianta a gente fazer nada com essa planta, porque ela não responde. Olha só, mais ou menos foi no dia 14 ou foi dia 15 do mês agora de agosto. Então eu peguei essa planta aqui e inventei de fazer umas alporquias, tá? Dá para vocês observar aí. Essas fotos que eu mostrei para vocês, essas alporquias aqui, ó. Eu fiz os cortes, certo? Essa daqui, ó, eu dividi em duas. Essa de trás aqui eu fiz outro corte aqui atrás. Essa eu fiz um corte aqui, botei só uma madeirinha aqui, ó, certo? Essa daqui, ó, ficou aberto. Essa alporquia já deveria estar enraizada, eu já deveria ter feito o seu replantio. Mas olha, eu retirei os curativos aqui, eu chamo de curativo que é o papel que eu boto com o substrato. Então eu retirei o mesmo para mostrar para vocês, ó, que a planta, olha, tá vendo, ó, ela não tem nenhuma raiz, ó, tá tudo aberto, tá vendo, ó. Eu tirei, botei uma madeirinha, botei o substrato, mas não enraizou, porque a planta está em dormência e ela não responde, gente. Eu fiz isso aqui de propósito, que eu imaginei que algumas que enraizar e outras não, para mostrar para vocês que a planta ela não responde. Mas a planta falou de verdade, ela não respondeu e nenhum dos galhos enraizaram. Teria quantas? Olha, uma alporquia aqui atrás, 2, 3, 4, 5 alporquias eu fiz. E nenhuma saiu nenhuma ponta de raiz, porque a planta está dormindo, ela não responde. E aí então, depois que ela sair da uma dormência, ela pode sair assim, ó, com um grão de brotação, ela pode sair assim, ó, uns brotos e continuar a sua vida. Ela também pode ficar sem nenhuma folha e de repente sair uma bela floração, acontece muito isso. A partir daí é que você pode fazer alguma coisa na sua planta, como por exemplo, essa daqui, ó. Eu gostaria de multiplicar os galhos dela, certo? Porque ela tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 galhos. Então o que é que eu faço? Eu vou fazer a alporquia, eu vou fazer os cortes, certo? E daqui a uns 10 dias mais ou menos, certo? Deu mais tempo para ela sair da dormência. Então aí eu vou botar os curativos nas duas e daqui a 30 dias eu mostro para vocês como elas vão enraizar bem melhor, porque elas já saíram da dormência e a planta começa a responder. Eu gostaria de multiplicar os galhos dessa planta. Então o que é que eu vou fazer? Eu pretendo que ela fique com uma copa grande e bonita. Isso, não sei se vocês lembram dessa planta, que eu plantei ela numa latinha de queijo, certo? Então essa planta aqui ela só tinha um galho central aqui, ó. Então eu fiz a poda dele, eu fiz uma alporquia, certo? Então nasceram todos esses 5 galhos aqui, ó. 5, 6 com esse pequenininho que não desenvolveram. Então agora eu quero que esses 5 galhos se multipliquem mais ainda. Então aqui, ó, se esse galho colocar 2, esse 2 e esse 2, essa planta já vai ficar mais linda. E assim sucessivamente nós vamos podando e ela vai se multiplicando. Então aí vamos fazendo a alporquia nela. O que é que eu vou fazer? Como eu também não estou com pressa porque ela não saiu totalmente da dormência, apenas eu quero acelerar o processo da alporquia. Então eu vou fazer como eu fiz nessa daqui, ó. Isso mostra, gente, como a alporquia é eficiente. Eu fiz a alporquia há quase 2 meses, no dia 15 agora vai fazer 2 meses. Então é o seguinte, ó, como não deu certo, não enraizou, então a gente não retira o galho. Tá aqui, ó, todos os galhos há quase 2 meses, não desidratou nada. E isso é uma maravilha, gente, porque olha, se não enraizou, não corta o galho, certo? Agora eu vou voltar a colocar o substrato aqui em cada uma, nessa também. E aí a partir daí elas vão se desenvolver bem. Isso aí eu mostro para vocês em torno de 30 dias, né? Então aqui o que eu gostaria de multiplicar a altura dessa copa. Então olha, eu vou fazer o corte mais ou menos aqui, ó. Aí o que é que eu faço aqui, gente? Como eu não vou botar nada aqui, eu vou deixar cicatrizar bem. Eu pego, gente, ó, uns pedacinhos, ó, de casca de pinos, ó. Pega um pedacinho, corta um pedacinho fininho e vai lá onde você fez o corte e coloca dentro, certo? Então você separa as ligações da planta e assim eu vou cortando na mesma altura.
Pronto, aqui ó, eu cortei, certo? Esse outro aqui ó, eu cortei ó, chego aqui ó, coloco a madeirinha, certo? Separou. Vamos esse outro aqui. Esse outro aqui também. Separou, coloca a madeirinha. E aí eles vão ficando já, gente, aberto e vão ressecando aí, certo? Aí você pode deixar até 8 dias, 10 dias e não vai ter problema. Esse do meio também. Pronto. Então aqui olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes para o porquê. Não tenho pressa de botar agora nenhum substrato aqui. E vou deixar uns 10 dias, é o tempo que ela se desenvolve mais, pega mais sol, sai um pouco mais da dormência. Aí então eu vou botar os curativos que eu digo, gente, é o papel com substrato, hein? E daqui mais ou menos a um mês eu vou fazer o levantamento do caldex dessas plantas, aí eu mostro o resultado dessas alporquias para vocês. E aqui, amigo, eu vou ficando com mais um vídeo, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se você puder, dá aquele likezinho para que nosso canal seja mais divulgado, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, ó, só dá um toquezinho aí, ó, que você se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar o sino, hein? Que assim que você ativa o sino, ó, e eu faço um vídeo, então o YouTube lhe avisa que eu coloquei mais um vídeo no meu canal. Então fique com Deus, muito obrigado e até o próximo. Tchau!